Então vamos nós começar o novo capítulo, né? Alegria, tem gente animada aí com esse capítulo. A Qual gente chega, capítulo que é? Bodhicitta. Ah, Bodhicitta. Chegamos, enfim, à parte 4 do livro, né? Vou compartilhar aqui que fica melhor, né? Chegamos, enfim, à parte 4 e vamos adentrar o espírito do despertar. Todo o nosso. Deixa eu compartilhar aqui para ficar mais bonito, né? Então, chegamos aqui, enfim, do nosso percurso até esse momento, todas as práticas que a gente fez, todas as contemplações, todas as leituras, estão nos direcionando, né, para essa culminância do caminho. A culminância do caminho que, no contexto budista, é a própria iluminação, e no contexto secular, é a gente desenvolver essa capacidade de viver a partir de um lugar interno de bem-estar genuíno. Que aqui a gente chama de felicidade genuína, né? É uma capacidade que a gente tem realmente de não se afligir com o que se apresenta para a gente, com as aparências que se apresentam para a gente, e ter a sabedoria para entender e compreender de que forma agir mediante essas aparências, né? Então, todo esse caminho está nos conduzindo a esse lugar, a própria iluminação do Buda, na linguagem budista, né? Ou a felicidade genuína, na linguagem secular, ou a eudaimonia, numa linguagem filosófica, enfim, como a gente quiser escolher chamar, né? Então, agora a gente adentra esse caminho da Bodhicitta, e acho melhor a gente ler do que eu ficar falando muito blá 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 aqui, que eu acho que vai ser mais interessante. Mas se vocês tiverem dúvida, pergunta, contribuição, abre o microfone e falem, tá? Bodhicitta, o espírito do despertar, capítulo 11, no livro físico, página 169. Após o desenvolvimento das 4 qualidades incomensuráveis e antes do cultivo da sabedoria, está a joia da coroa de todo o budismo mahayana. Em sânscrito, é chamado de Bodhicitta, que traduzo como o espírito do despertar. Se você pudesse ler e praticar apenas um capítulo deste livro, deveria ser este. Porque Bodhicitta, o espírito do despertar, começa com Shamatha, que torna sua mente funcional, segue com o cultivo da bondade amorosa e da compaixão, e em seguida culmina no Disoche, a grande perfeição. Abrange todo o Buda Dharma, todos os ensinamentos do Buda, né? Nada é deixado de fora. Então, o Lama está sendo muito, muito sincero aqui com a gente, que, na verdade, esse capítulo resume tudo que nós vimos até aqui e o que nós veremos daqui para diante. Todo o caminho da iluminação está aqui, dentro do cultivo de Bodhicitta. Entre todos os professores espirituais com quem tenho treinado ao longo dos anos, nenhum incorpora de forma mais clara as qualidades de Bodhicitta do que Sua Santidade o Dalai Lama. Isso ficou evidente para mim em 1979, quando tive o privilégio de servir como seu intérprete durante visitas à Suíça e à Grécia. Ele parecia irradiar um sentimento de bondade e humildade, e me senti inundado por sua ternura. Em Atenas, nos foi oferecida hospedagem em uma residência privada. A porta da frente se abria para uma sala de estar que levava a um corredor com todos os quartos da casa. Sua Santidade foi acomodado no quarto ao final do corredor. Quando ia para o banho, tinha que atravessar o corredor até o banheiro mais próximo. Em uma tarde quente, caminhando para o seu banho, enrolado apenas em uma toalha, ele olhou para a sala de estar onde estávamos reunidos e nos cumprimentou com um aceno e um sorriso feliz. Um gesto simples, mas que foi para ele tocante, né? Pela tamanha radiância ali da amorosidade, compaixão do sorriso do Dalai Lama. Alguns dias mais tarde, visitamos um centro budista fundado, visitamos um centro budista fundado por Kalu Rinpoche, um lama altamente respeitado da ordem Kagyupa do budismo tibetano. No passado, Kalu Rinpoche havia instruído seus alunos novatos a se dedicarem às tradicionais práticas preliminares, em preparação para as meditações esotéricas do budismo Vajrayana. Mas depois de sua breve visita à Grécia,
Kalu Rinpoche voltou para a Índia, deixando seus alunos sem ninguém para orientá-los na prática diária. As preliminares que ele ensinou incluem a recitação de mantras e muitas outras práticas devocionais, tais como a realização de 100.000 prostrações para os Budas. Esses alunos iniciantes, ele orientou os alunos que fizessem a prática de Nondro. É uma prática preliminar bem sugerida que a gente faça quando a gente é praticante do budismo Vajrayana. Então, é uma prática de acumulação de 100.000 recitações de mantra, do mantra do Guru, né, de Guru Rinpoche, a acumulação de 100.000 prostrações, a acumulação de 100.000 oferendas de mandala. São 500.000 tarefas, né, diferentes nesse processo de realização do nodo. É super, super difícil, assim, super complexo, e tem uma exigência física muito grande também. Esses alunos iniciantes disseram ao Dalai Lama que tinham muita resistência para realizar essas práticas, apesar das instruções de seu lama, a quem reverenciavam. Sua Santidade respondeu que essas preliminares são destinadas especificamente a preparar o aluno para as práticas Vajrayana avançadas, mas não são fundamentais para o budismo como um todo. Ele os encorajou a enfatizar, sobretudo, o cultivo da bodhicitta. Executar até mesmo uma única prostração com a motivação de bodhicitta, ele lhes disse, é mais valioso do que fazer 100.000 prostrações com uma motivação egoísta. Então, deixe que bodhicitta seja o coração da sua prática. Foi a orientação do Dalai Lama para esses alunos, né? As práticas Vajrayana, que o Lama está citando aqui, são práticas bastante complexas e bastante avançadas, assim. As práticas de Dzogchen, que a gente vai ver no capítulo à frente, são práticas Vajrayana, né? E, além disso, tem práticas de meditação que incluem, assim, visualizações de deidades muito cheias de detalhes e muito complexas. Então, implica em que você manter a visão dessa deidade, que são os diferentes tipos de Buda ou Dakinis, né? Enfim, que são cheias de detalhes. Eu não sei se vocês já viram alguma imagem do budismo tibetano, mas elas têm uma infinidade de pequenos detalhes. Aí, quando você faz essas práticas de visualização, você mantém na mente a imagem com todos esses detalhes. Então, é uma prática super, super difícil, né? Imagina a gente prestar atenção na respiração, a gente já se perde 300 vezes. Imagina a gente imaginar essas imagens tão detalhadas e manter isso na mente por um longo tempo. Ou, além disso, é a análise mesmo de todas as aparências que surgem e destituir essas aparências todas da nossa ideia de que elas existem de forma inerente e independente das nossas conceituações, né? Enfim, são práticas bem avançadas, mas que nós já fazemos um pouco delas, com exceção das práticas de visualização, outras práticas a gente faz que estão contidas no budismo Vajrayana, no budismo Vajrayana. Inclusive esse livro, né? O estudo desse livro é parte desse caminho. Essa de imaginar, teria que ter um tempo para fixar a imagem e depois um tempo para poder imaginar, né? Um tempo longo, né? Porque, deixa eu tentar encontrar aqui rapidinho. Porque não são imagens Fáceis, né? fáceis. Sim. Aí, rapidinho. Só para vocês terem uma ideia. Ai, meu Deus. Hum. Então, eu vou pôr aqui para vocês virem, assim, uma imagem simples. Das mais simples, né? Vamos ver se vai abrir grande. Isso não, galera. Essa daqui tá muito simples, mas deixa eu mostrar para vocês. Tá simples assim, considerando outras, né? Então, vocês imaginam, aqui tá só numa página da internet. Por exemplo, essa imagem de Avalokitesvara, o Buda da Compaixão. Então, aqui, para a gente, está uma imagem simples ainda, mas veja que tem cada coisa que representa, tem alguma representação, né? As 5 joias, o rosário de cristal na mão, o mudra da mão e dos dedos, né?
As mãos em prece, a flor de potala, ou a flor de lótus, né? Então, cada um, tudo isso, essas imagens aumentadas aqui, elas estão aqui nessa imagem. E cada um desses aspectos que estão aqui bem simplificado tem um simbolismo na prática. Então, quando a gente traz essa imagem e sustenta ela no espaço da nossa mente, é sustentando não só uma imagem, uma visão de uma imagem, mas toda a representação e todo o referente desses elementos. Entende? Então, cada um desses elementos tem um significado nessa imagem. E aí, quando a gente faz essas práticas de visualização, a gente sustenta a imagem na nossa mente, coração, imbuída, sustentando imbuída dessas qualidades que esses detalhes representam. Então, não é uma coisa muito simples, né? Não é só pensar na imagem, mas é sentir e mover em nós o que aquela imagem representa. Então, assim, eu nunca nem tentei fazer uma prática desse tipo, até porque só para entender o que significa cada detalhe dessas imagens, assim, do budismo, vai um caminho, sabe, de estudo, que eu ainda não me dediquei a ele, mas que eu sei que é assim, né? Então, é bem complexo, né? E aí, o que o Dalai Lama disse para esses monges que estavam meditando sob orientação do Kalon Rinpoche é que é isso, que todas essas práticas, toda e qualquer prática, seja as práticas de Nondo preliminares, que inclui essas visualizações, né, ou qualquer outra prática, se a motivação de base das práticas for bodhicitta, a gente já caminhou muito. Não precisa se preocupar, assim, se a motivação de bodhicitta for genuína, a gente não precisa se preocupar, sabe? Nem com o tempo, nem como está evoluindo. E aí, esse processo, né? A gente vai descobrindo e sentindo essa motivação ao longo do caminho. Não é uma coisa que a gente falou e pronto, realizou. É até porque bodhicitta, que palavra é essa, né? O que que isso significa, né? O que que isso significa? O Lama vai dar a definição aqui, mas eu já posso ler para vocês que é a aspiração sincera de alcançar o despertar espiritual para o benefício de todos os seres, alcançar essa realização última, reconhecer a natureza de Buda, sustentar, repousar na natureza de Buda, que é livre de conceitos, livre de dualidade, que reconhece todos os seres no lugar onde estão e tem lucidez e sabedoria para ajudá-los no lugar onde eles estão, entende? Então, é repousar, assim, desenvolver essa habilidade de auxílio, muito além do que a gente está nesse nível dual e conceitual. É uma aspiração que funde os dois objetivos mais nobres. O primeiro, buscar a iluminação, mas sabendo que a gente não vive sozinho, né? Então, não adianta eu me iluminar e ficar sozinha. A gente vai buscar o despertar, a iluminação completa, para poder desenvolver ou descobrir essa sabedoria que já existe em nós para ajudar as outras pessoas a se libertarem do sofrimento. Esse é o espírito do despertar, isso é bodhicitta. Então a gente aspira a seguir no caminho, fazendo todas essas práticas, não só para mim, mas reconhecendo que quando eu me liberar completamente dessas aflições e desse sofrimento, eu vou desenvolver uma capacidade imensurável de ajudar as pessoas que estão sofrendo. E aí eu vou para o mundo para ajudar essas pessoas. Então, de uma forma simplificada, bodhicitta é isso. Mas para cultivar isso, tem muitos desdobramentos, né? Então, a gente vai começar agora com uma prática, com a primeira prática que o Lama traz aqui no livro, para a gente ir aos poucos compreendendo e sentindo, né, esse fluir, esse movimento do que é esse espírito do despertar. Então, vou sugerir a vocês que encontrem uma postura confortável para a gente fazer, então, essa prática pelo tempo que for necessário aqui, né? Talvez uns 20 e pouquinhos minutos. Se quiserem, podem fechar a câmera. Sente-se confortavelmente, repousando Pode comer. de uma maneira que facilite a sua meditação. Aline, só uma dúvida, desculpa. Pode fazer de olho fechado? Pode, pode, pode. Obrigada. Vamos lá.
Sentado ou deitada, encontre uma postura que facilite a sua prática, que apoie a sua prática e que não faça do corpo um obstáculo. Então, de maneira suave e gentil, nós vamos recolhendo a nossa atenção de todos os sentidos, da audição, da visão, olfato, paladar, tato e também da consciência mental. Nós vamos recolhendo esses sentidos e repousando no estado de pura presença. Então, nós trazemos à mente e ao coração a nossa aspiração mais profunda, mais genuína. Aqui nós podemos formular a aspiração de que nós possamos, enfim, superar todas as causas de sofrimento, superar todas as aflições, a delusão, os condicionamentos que nos arrastam para o sofrimento. E que possamos, enfim, reconhecer as causas da felicidade genuína e cultivar a felicidade genuína pelo nosso benefício e, a partir de nós, estender essa sabedoria, lucidez a todos os seres que sofrem, sejam eles próximos ou distantes de nós. Então, vá relaxando o corpo, soltando qualquer esforço, tensão. Solte os músculos da face, dos ombros. Solte a coluna. Relaxe completamente todo esforço. Então, faça 3 respirações lentas e profundas, inspirando no abdômen de forma plena e profunda e expirando de forma natural e livre. E tendo recolhido a sua consciência do mundo exterior, repouse a sua atenção nas sensações da respiração, ao longo de todo o corpo, na região onde ela se faça mais evidente para você. A cada inspiração e expiração, apenas observe se a respiração é longa ou curta. Em vez de forçar a concentração, simplesmente deixe os pensamentos passarem.
Dê um descanso à mente discursiva durante esses minutos da prática. A cada inspiração, respire nas áreas de tensão em seu corpo. E a cada expiração, sinta os nós de tensão do corpo e da mente se desfazendo, conforme você relaxa mais profundamente. Deixe a respiração fluir como as ondas do mar, um suave ir e vir. Relaxe profundamente na inspiração e continue relaxando na expiração. Busque uma sensação de calma interior. Libere a tensão da mente, libere o esforço de controlar a sua atenção e deixe-a livre, fluir, perceber os movimentos da mente. E assim, junto com a quietude do corpo, surgirá também uma sensação de calma interior. E agora, para fundar a base de Bodhicitta, nós faremos a prática de Tonglen, a prática de dar e receber, que é o principal método para o cultivo de Bodhicitta. E para esta prática, nós usaremos a maravilhosa faculdade da mente humana, a imaginação. Comece imaginando uma pessoa próxima a você, um ente querido, um irmão, um parente ou um amigo. Uma pessoa que você conheça bem e com quem se importe bastante. Traga à mente uma pessoa assim que esteja enfrentando alguma adversidade, seja econômica, social, psicológica ou física. Imagine nitidamente essa pessoa e traga à mente da melhor forma que puder.
Traga também à mente as causas de seu sofrimento, externas e internas. Todos os sofrimentos aos quais essa pessoa querida é vulnerável. E agora, simbolicamente, visualize a pureza fundamental de sua própria consciência, a sua natureza de Buda. Essa é a sua capacidade para a iluminação, que se torna obscurecida por aflições mentais. Imagine a sua natureza búdica sob a forma simbólica de uma esfera de luz em seu coração. Uma luz branca, inesgotável e radiante. Uma luz de alegria e de purificação. Imagine-a como a base de seu ser, a sua verdadeira natureza. E então imagine o sofrimento e as fontes de sofrimento desse ser amado na forma de uma nuvem escura que oculta a verdadeira natureza dessa pessoa. A cada inspiração, imagine que você inspire essa escuridão, trazendo-a até a esfera de luz em seu coração, onde essa nuvem desaparece sem deixar rastro. E junto dessa visualização, gere esse desejo a cada inspiração, que você se livre desse sofrimento e de suas causas subjacentes. A cada inspiração, imagine o sofrimento dessa pessoa e as suas causas se dissipando até desaparecerem completamente. E mais uma vez, traga essa pessoa de forma vívida à sua mente. Mas dessa vez, foque os anseios dessa pessoa e o seu desejo de felicidade. Então, com a sua aspiração, seu desejo, formule a frase que você possa encontrar a verdadeira felicidade e acessar a sua fonte. A cada expiração, imagine essa luz fluindo de seu coração diretamente para fora, como um brilho suave e tranquilizador de bondade amorosa. Imagine essa luz se espalhando e preenchendo essa pessoa com a luz da alegria. Imagine que isso seja verdade aqui e agora.
Agora, traga à mente alguém que lhe trouxe sofrimento e que possa ainda lhe desejar mal. E à medida que traz essa pessoa à mente, questione se as qualidades condenáveis que você percebe nela são reais ou imaginárias. Poderiam ser em parte reais e em parte projetadas por você? Por força da aversão, nós podemos reforçar a percepção das qualidades negativas do outro. Mas, de qualquer forma, aqui está uma pessoa problemática. E o problema parece vir de fora. A cada inspiração, traga para si as qualidades que o incomodam. Imagine-se inspirando essas causas de sofrimento, quer estejam na vida da pessoa, na sua vida ou na relação entre as duas. Traga isso para o seu coração na forma de uma nuvem de escuridão e elimine-a. A cada inspiração, imagine todas essas qualidades, essas características ou tipos de comportamento que você acha tão difíceis se dissipando. Imagine todas as aflições e obscurecimentos da mente desaparecendo, sendo extintos na luz do seu próprio coração. E agora, a cada expiração, visualize toda a bondade, toda a compaixão e toda a sabedoria fluindo a partir dessa fonte inesgotável em seu coração. E a cada expiração, traga esse pensamento de bondade amorosa. Que você fique realmente bem e feliz, dotado das causas da felicidade genuína. Imagine essa pessoa sendo inundada por essa luz de bondade, experimentando a alegria da realização da bondade amorosa e da compaixão. Imagine essa luz a saturando e essa pessoa com mais e mais brilho. E imagine a sua alegria aumentando. Agora, amplie o alcance de sua consciência para envolver todos os seres que, como você mesma, anseiam pela felicidade e por se livrar da dor e da ansiedade. A cada inspiração, traga para si o sofrimento dos seres
juntamente com as suas causas subjacentes na forma de uma nuvem escura. E a cada expiração, imagine-se abençoando o mundo com a luz da verdadeira felicidade. E agora, então, desprenda-se da sua imaginação, libere os objetos da mente e, sem esforço, estabeleça a sua consciência em sua própria natureza, sem sujeito e sem objeto. Apenas solte. Gentilmente, vai movendo o corpo, abrindo os olhos, retomando a interação. Bom, tudo bem? Essa é uma prática. O que vocês acharam? Perguntar assim primeiro, né? Foi simples? Foi fácil? Foi difícil? Não Eu entendi. achei, eu achei que no começo assim estava um pouquinho difícil, mas depois foi acontecendo. Mas a primeira sensação de trazer a nuvem me deu um pouco de receio, Uhum, porque traz para o coração, né? uhum. Mas daí eu fui mentalizando a luz e foi desfazendo assim aos pouquinhos. E daí mais para o final, nem chegava assim, já desfazia. No começo ela vinha e ia para o lado assim, mas depois ela chegava aqui perto, já desfazia. Achei bonitinho. Muito bom, muito bom. Vou comentar isso aí. Marlene, Mônica, quer falar alguma coisa? Também tive um pouco de rejeição. Aham, aversão, assim, né? Não, não quero. Exatamente. Depois eu Uhum, fixei um amor ali na luz, daí foi tranquilo. Mas deu uhum. sim.
O que acontece... Mônica, quer falar? Ou tá? Segue o jogo. Tá. Aqui nós temos vários aspectos que são super importantes, assim. Quando a gente fala de bodhicitta, desse movimento, dessa prática, nós faremos esse movimento a partir da consciência primordial. A gente falou sobre consciência primordial, né? Não sei se foi exatamente essa a nomenclatura aqui do livro, mas eu acho que foi. Porque dão vários nomes para a mesma coisa. Base universal, consciência primordial, mente búdica, né? Tudo isso é a mesma coisa. Então, quando a gente está nesse lugar, que não é lugar, né? Não há dualidade, para começo de conversa, assim. Nas práticas de insight, lembra que a gente foi fazer nas práticas de analíticas de corpo? Não tem corpo. Onde você busca o corpo seu ou do outro. Tem aparências que surgem, e a partir da conceituação, da designação conceitual, essa aparência surge como um objeto. E nós nos relacionamos com esse objeto, que é uma aparência conceitualmente designada. A gente designou, surgiu aquele objeto. O objeto que surge tem uma utilidade. O objeto pode ser um objeto material, ou pode ser uma pessoa, o que for. Uma memória, qualquer aparência. Surgiu a aparência, nós designamos conceitualmente e nos fundimos, nos agarramos com o objeto que surgiu, a partir dessa designação conceitual. Até aqui, entendemos? Aqui surgiu a dualidade. Se a gente fica só com a aparência e ela vem e vai, não tem nada na aparência, ela é vazia, né? Ela não tem uma atribuição na minha vida, não tem nada que essa aparência... Enfim, ela fica numa experiência, a gente se mantém nessa experiência de não dualidade, mas a partir da designação conceitual e de atribuir a essa aparência conceitualmente designada uma função, aí tem uma dualidade. Há algo que surgiu que tem essa função na minha vida, seja me atormentar ou me fazer feliz, né? Então, dentro desse contexto de dualidade, surgem as aflições. E as três principais aflições são a ignorância, o apego e a aversão. Então, quando nós operamos a partir dessa base dual da nossa consciência substrata e desse movimento comum da nossa mente, nós tendemos a nos apegar àquilo que a gente gosta e rejeitar aquilo que é estranho, que a gente não gosta. E aí, quando a gente é convidado a fazer essa prática, nós somos convidados a fazê-la a partir da consciência primordial, que é não dual. Então, o que quer que surja, não é bom ou ruim, é só uma aparência que surge. Mas isso, a gente não tem essa realização, então é super difícil, né? A gente não vai conseguir ainda. E quando nós imaginamos essa esfera de luz branca no nosso coração, é que essa é a região a partir de onde a consciência primordial, a mente búdica, a sabedoria primordial emerge, se movimenta, se manifesta. Então, quando nós imaginamos essa luz branca purificadora aqui no centro do nosso coração, nós não estamos imaginando nada mais do que a nossa própria natureza búdica, nossa própria natureza búdica, nossa consciência primordial, que é livre de dualidade. E aí, quando nós imaginamos um ser querido, tem uma dualidade aí, né? Porque é a forma como a gente opera normalmente. E aí a gente imagina todas as aflições às quais esse ser querido é suscetível, é vulnerável. E aí, dependendo do ser, você não vai ver só uma nuvenzinha, parece que ele é inteiro uma nuvem negra, né? Então, por que que essa pessoa está dessa forma? Porque ela está imersa nessa teia de aflições e ela não consegue ver uma possibilidade de sair disso. E ela se enrosca cada vez mais nas causas do sofrimento. E aí a gente imagina que todo esse sofrimento e as causas deles vão ser aspiradas, a gente vai trazer e elas vão se dissolver completamente na nossa natureza primordial, na nossa natureza búdica, que é não dual. Então, isso não fica em nós, porque não tem um eu que está recebendo isso.
Não tem um eu e um outro. Essa base, ela é não dual, né? Ela é completamente vazia. Ela não é existente nem não existente. Enfim, é uma coisa bem mais profunda e complexa, mas ela não tem dualidade, não opera a partir da dualidade. Então, o que quer que eu traga para esse centro, se for sofrimento, a partir da sabedoria e da bodhicitta, que é esse desejo, essa base de bondade amorosa e compaixão, a gente manifesta a nossa ação. Então, a gente aspira esse sofrimento e não há um ser aqui que está recebendo esse sofrimento. Esse sofrimento da pessoa lá que está, né, ainda com os véus da ignorância, vem até o meu coração, se dissolve na minha própria natureza búdica e eu mando de volta para essa pessoa uma aspiração de que ela supere os sofrimentos e essa luz branca, né, que a gente manda de volta para a pessoa e vai preenchendo essa pessoa com lucidez, sabedoria, para ela reconhecer e superar as causas do sofrimento e reconhecer as causas da felicidade genuína. Então, compreenda que a gente faz esse movimento todo de um lugar que está bem além da nossa mente conceitual, desse, assim, que designa a pessoa, essa pessoa eu gosto. Ah, nossa, mas isso eu detesto. Se eu vou trazer a nuvem preta dessa pessoa para o meu coração, não vai funcionar, porque eu detesto essa pessoa, né? Então, a gente está operando nessa dualidade, né? Nessa mente dual. E tudo bem, é assim mesmo que a gente começa, né? Mas é importante que a gente perceba isso, né? E perceba que quando a gente traz essa nuvem, a gente não traz para um eu, Aline, que está aqui e que detesta essa pessoa que eu estou imaginando. A gente traz para essa Aline, que nem é a Aline, né? Ou para essa Gisele, para essa Mônica, para essa Marlene, que nem é Gisele, Mônica ou Marlene. É uma consciência muito além de um corpo físico, de uma mente condicionada. Então, a gente faz essa prática a partir desse lugar. Deu para entender um pouquinho, assim, para a gente não ficar aflito quando imaginar trazendo essa nuvem negra para o nosso coração? É interessante que eu não me liguei nisso no começo, né, nessa mente não dual, mas por si só a energia da luz fez o trabalho, Uhum, porque no começo eu estava nessa coisa dual, né? uhum. Esqueci completamente. E depois aconteceu sem eu ter que fazer nada, sabe? E nem pensar sobre o que está acontecendo, Nem né? pensar. Simplesmente o movimento foi. Isso Interessante. é a nossa própria natureza, né? Que quando é acionada, ela se manifesta e a gente não precisa entender cognitivamente que ela está manifestando. Mas a gente só reconhece que ela está presente e acessível, não é? No exemplo da Gi, na fala da Gi agora, me dá essa impressão, assim, que você percebeu essa natureza, sem saber o nome, sem saber o que é exatamente, mas estava aí. Por isso, quando os mestres falam que ela está constantemente presente, a nossa natureza búdica, ela está em cada um de nós. Só que a gente está tão atrapalhado com um trilhão de coisas e mil véus, né, e poeira nos olhos, a gente não consegue ver. Mas quando a gente acessa dessa forma, aí dá para a gente ter um vislumbre, assim, né? De que realmente essa natureza está aqui presente. Eu só não consigo identificar e manter esse acesso, né? No quiprocó da Eu, vida. eu acho, eu acho que é uma sensação, né? É É. assim que a correria ela faz a gente não prestar atenção. E Uhum. aí, quando a gente se conecta, ela se manifesta com mais facilidade, porque tem uma abertura. É. É uma sensação assim que eu tive da hora de uma entrega, né? A hora que você se entrega, assim, aí acontece, né? Uhum. Um exercício de confiança, né, também. Confiança no movimento. É, E é isso que você falou, aconteceu comigo, assim, sem pensar, né? Sem dar nome, sem, né? uhum. É legal quando acontece isso, porque daí você sai daquele lugar de que tudo tem que ter nome, né? É.
que a gente tem essa tendência, né, de tudo querer dar nome, de explicar e tudo, né? É. E aí, quando acontece, assim, que eu me pegou de surpresa quando começou a desfazer longe já de mim, né? Então, aí deu uma sensação de que não precisa fazer nada, só basta você estar aberto, né? Hum, é isso mesmo, soltar todas essas designações, esses conflitos todos. E tem uma questão também que não é só a correria da vida, mas é que quando a gente está no movimento da vida, a gente está operando a partir desse condicionamento dualidade de eu e o outro, eu e o mundo. Tem o Verdade. eu aqui que está se relacionando com o outro lá fora. Tem o eu aqui que tem necessidades a serem atendidas pelo outro. E assim como o outro também é um eu no universo dele, que tem necessidades que ele espera que eu atenda. Então, olha aí, esse conflito vai surgindo e vai se intensificando, né? E quando a gente vê, percebe, se a gente vê, perceber, a gente já está emaranhado nisso. E nem se lembra que tem essa natureza que está além de todo esse processo, né? A gente não se lembra. E aí, para a gente se lembrar e a gente desenvolver essa capacidade de agir a partir desse lugar, sempre, a gente precisa ter a realização de châmata, que é onde nós vamos conseguir realmente manter essa estabilidade de não oscilar frente aos desafios que surgem. A gente consegue repousar realmente de maneira estável, permanente, nessa natureza búdica, nessa consciência primordial, né? E aí, quando as aparências surgem para a gente as vê e age, interage com elas a partir dessa consciência primordial. Mas se a nossa atenção e a nossa mente oscila, se a gente não tem estabilidade, a gente vislumbra e daqui a pouco perde. A gente vislumbra na prática, mas quando está na vida não consegue ter essa percepção. Ou quando está na vida, consegue ter flashes dessa percepção, mas perde também rapidinho. Então, vê que é necessário todo esse caminho, porque se a gente não tiver estabilidade, não adianta a realização da vacuidade, porque a gente vai realizar e vai perder. Que a mente vai se engajar com outros elementos, com outras aflições, com outras questões. E aí, aquilo que a gente percebeu enquanto vazio, destituído de natureza inerente, a gente perde e se engaja de novo, se aflige de novo com essas relações duais. Então, percebe assim, gente, que é uma prática que é muito profunda, por isso ele disse se fosse ler só e praticar só um capítulo para fazer isso, mas aqui a gente tem que fazer tudo que a gente já fez, né? Não dá para cultivar bodhicitta sem ter cultivado shamatha. E não dá para chegar na bodhicitta absoluta sem ter cultivado vipassana. Esse reconhecimento da inexistência de um objeto externo, real e inerentemente existente. Seu microfone está fechado, Gi. Eu percebo, assim, que é como se fosse quando você vai aprender a comer um alimento, sabe? Você tem que comer, come a primeira vez, não gosta muito, tenta de novo, né? E eu acho que esse trabalho com chama, ele vai preparando a gente para chegar ali, né? Que mesmo que depois você esqueça, que foi o meu caso, que eu esqueci totalmente o não dual, mas depois o corpo já está tão habituado a fazer que acontece, né? Uhum. Por isso que é importante praticar, É fundamental. porque é como se Fundamental. fosse um aprendizado de algo novo mesmo, né? Que o corpo vai assimilando devagarzinho, né? É. E daí, mesmo que você esqueça em algum momento que você está enredado ali num monte de coisa, se você ficar ali um pouquinho quietinho, você já recupera aquilo, né? Exatamente. E é uma prática constante, né? É constante, não adianta a gente pensar que vai realizar, vai sentir e permanecer nesse calmo repousar, fazendo uma meditação uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, né? Tem que ter constância, assim, senão a gente não alcança realmente, não alcança, né? Tudo bem? Marlene, esclareceu um pouquinho?
Esclareceu, Aline, esclareceu sim, mas, né? Esses desafios aí, a gente vê, igual você falou, essa oscilação o tempo todo, né? Porque, além das práticas, a gente acaba trazendo para o viver, né? A todo momento, né? Então, a gente vê quando está ali e a gente vê também quando está totalmente sendo sequestrada ali pelaquela, dando uma verdade onde não existe, né? Tipo assim, porque nada. Então, é muito interessante isso, viu? É. A família do meu marido, né? Os netinhos vieram passar aqui uns dias. Aí foi assim, ó, pauleira nessas práticas. Criança, né, não estava acostumada. E um fato que eu achei muito legal foi tem uma menininha, né, de 9 anos, e aí eu faço comida, eu gosto de cebola, coloco cebola em tudo, né? Aí ela, mas eu não gosto de cebola. Eu falei assim, vamos lá. Você acredita que eu fiz uma prática com ela e ela saiu comendo cebola? Que Eu maravilha, falei assim, Marlene. olha, isso daí é que quando você vai comer, você já vem com um monte de julgamento. Então vamos lá, vamos comer comigo sem colocar o teu pensamento de rejeição, de gostoso, de ruim. E ela falou assim, não é que funcionou? Eu falei assim, então, porque você não está julgando como ruim a cebola. Olha que Aí deu bonitinho. certo, achei super legal. Eu falei assim, nossa, que foi 2 semanas assim, no intensivo de prática. Oh, eu imagino. Mas que Foi, porque todo momento maravilha. eu me lembrava, sabe? A hora que eu estava ali no centro e a hora que eu estava caindo, me deixando levar pela situação. Que Bem legal. maravilha, Marlene. Olha, são bênçãos, esses desafios. Na hora que a gente está lá no olho do furacão, a gente fala, que tipo de bênção é essa, né? A hora que eles foram Nunca embora, eu falei, esperei. ai, obrigada pela graça, né, de ter me proporcionado aquilo daí, porque outro tempo eu não dava conta. Pois é, mas olha, que experiência. Você escolheu, como o Lama fala, né? E o William James sempre falava também, trazia, trouxe isso para. Que a gente constrói a realidade a partir daquilo que a gente escolhe, da forma como a gente consegue repousar a nossa atenção, que a gente escolhe, na verdade, né? Então, tudo isso que surge pode surgir como uma aparência aflitiva, aversiva. Ai, que saco, essa criança chata, né? Que já está reprimida. Ou, se você tem, né, mais sabedoria ou habilidade para lidar, olha, essa criança tem essa dificuldade, vamos ver se dá para fazer alguma coisa para melhorar para ela e para você, né? Para mim, E aí você usar esses meios hábeis, né? Mas tudo depende de um posicionamento de mente, percebe? mente. Posiciona a partir da aversão e da aflição, vai ser uma outra ação e um outro resultado. Mas se somente se posiciona a partir de uma sabedoria, uma lucidez, né? E um meio hábil de transformar isso em um aprendizado, o desfecho é outro, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Como é Muito. poderoso, né? Isso desde coisas simples a coisas muito complexas na nossa vida, né? Desde sofrimentos pequenos a sofrimentos muito profundos. Muito boa experiência. Gi, você ia falar? Não, eu ia só comentar, né, que a Marlene falou, que quando nós estamos no dia a dia, a gente fica muito nessa energia mesmo do dual, né? Quando a gente vê, a gente já entrou. Já. Então, precisa estar com uma mente assim muito, muito, muito estável mesmo, para você não ser enredado, né? É difícil, não é fácil. É sim, é difícil. Mas aí a gente vai, olha, que no caminho de Bodhicitta é isso, né? Na prática de Bodhicitta, a gente vai usar essa estabilidade de shamatha, essa habilidade, né, de não se envolver, porque quando a gente senta na prática e treina, né? Só observar os movimentos da mente. Tudo vai passando, você não gruda em nada. O que é que surge como elementos da mente? Aparências. Aparências que não têm uma materialidade, mas são aparências, né? E o que é que surge no movimento da vida, nesse contexto para gente? Aparências. Só aparências. E essas aparências vão ter a força que a gente atribui a elas, né? A partir da nossa designação conceitual, a partir da função que nós atribuímos a ela, em relação a nós, é a partir dessa inter-relação, eu e o outro. O outro que é uma aparência simplesmente, né? E eu também que sou uma aparência simplesmente. Então,
a gente vai estabilizar com Shamatha, a gente vai reconhecer todos esses eventos para além das designações e das funções que nós atribuímos a eles, eventos, pessoas, situações, objetos, tudo. E nós vamos lançar a mão, pegar e trazer para a gente, para a nossa ação, principalmente bondade amorosa e compaixão. Então, quando a gente percebe uma aparência chamada de pessoa, de neta, neta do marido, ou de marido mesmo, né? Ou do que for, uma pessoa na rua qualquer. Essa aparência que surge toma uma forma de pessoa que tem um lugar na minha vida. Se a gente tem essa percepção para além desse conjunto que nós atribuímos a essa aparência, a gente consegue ver e agir a partir de bondade amorosa e compaixão. Se nós tivermos cultivado isso, e se isso estiver presente também no nosso coração e na nossa mente, né? E aí a gente olha para as aparências e só emana amor e compaixão. Amor e compaixão. A pessoa está falando esse monte de asneira, de sofrimento, de fazendo essas grosserias todas comigo, porque ela está completamente equivocada em relação às próprias questões da vida dela. Então, só posso ter compaixão por essa pessoa, que ela supere esse equívoco e que ela encontre aquilo que realmente vai conduzir ela a um lugar de felicidade genuína, não de felicidade hedônica, fugaz, né? Então, só para a gente introduzir esse tema da bodhicitta, né? A gente entendendo um pouquinho mais por onde nós vamos caminhar nesse capítulo. Aline, Sim, Marlene? resumindo, se a gente tiver a disciplina e essa autoobservação, a gente já está num caminho. A disciplina, Sim, todo momento. Porque sim. a mente, ela é disciplinável, né? A gente vê que É, quando a gente foca, a gente consegue. é. Ou você acha que isso atrapalha? Não, não, não atrapalha, é necessário. Eu vou te dar a resposta que o Lama dá quando a gente faz uma pergunta parecida com isso, quando fizeram, né? Eu mesma nunca fiz, porque eu já sei a resposta, eu prefiro não fazer. Quando se faz uma pergunta desse tipo para ele no retiro, quase todo retiro alguém faz uma pergunta parecida com essa. Se você tem, que aí ele está no contexto de Shamatha, né? A disciplina da prática e de observância da mente e de treinar a mente de uma forma que ela fique mais usual, no sentido de usual para a gente usar mesmo como meio de seguir o caminho. Quando a gente faz isso, a gente está no caminho, aí o Lama diz assim, não, você não chegou nem perto do caminho. É chocante, assim. Quando eu vi isso no primeiro retiro que eu fui, eu falei, não, eu não estou acreditando. Esse esforço gigante, é um esforço, assim, uma dedicação, né? E a gente já sente melhora, né? Na nossa qualidade de vida, nas nossas relações. Mas pensando no caminho da iluminação, a gente nem entrou nele ainda. Aí ele usa... Ou eu vou falar uma frase do taoísmo, que eles falam assim, que o importante não é o caminho, é a caminhada, sabe? Eles É, falam, tem que seguir caminhando, é, porque daí uma hora você vai chegar lá. para O pegar, importante é não exatamente. parar. É. E aí o Lama usa uma metáfora nesse sentido, quando ele fala, você nem chegou, nem alcançou o caminho ainda. Aí ele usa uma metáfora que eu acho super útil, assim, ele fala, imagina você tá andando ele fala uma highway, porque na americana, né, mas a gente está numa rodovia, numa BR aqui no Brasil. E aí você está numa rodovia menor ou numa faixa de acesso para a rodovia grande. Para você sair de uma rodovia menor, normalmente, né, você está indo de carro, aí você não tem tipo uma rampa, uma via que te conduz a essa rodovia grande. Então, isso que a gente fez até aqui é essa via de acesso ao caminho. Se a gente não tomar essa via, a gente não chega no caminho. Mas se a gente, para acertar o caminho, a gente precisa dessa via, de estabilizar a mente, tornar a mente mais usual, mais funcional, para a gente usar essa mente para todo o resto que vem. Então, a gente está acessando, né? Está na via de acesso do caminho, mas a gente ainda não está nele. O bom, que o Lama diz também, é assim, quando você pega o caminho, aí é como uma highway mesmo, né? Você vai embora, deslancha assim, e rapidinho você chega lá na culminância.
Ele diz, eu confio, né? Eu não entrei no caminho ainda, então tô ainda. É melhor confiar. Porque, assim, o que os mestres dizem, e eu tenho essa sensação muito viva em mim, que o que nos atrapalha completamente é a nossa mente dual. E a gente ultrapassar essa mente dual é o mais difícil. São condicionamentos de muitas vidas, né? Se a gente pensar só nessa vida, quanta coisa que a gente repetiu, repetiu, repetiu ao longo da vida toda, desde o nascimento. Foi repetindo, repetindo, repetindo um padrão. E aquilo está tão sedimentado no nosso fluxo mental que fazer um movimento contrário não é uma coisa tão simples, né? Quando a gente vê, a gente escorregou de novo e caiu naquele condicionamento. Aí já solta mais rápido. Mas esse é o mais difícil, segundo os professores, os mestres. E eu, pela minha prática pessoal, eu penso que é também assim. Eu tenho uma confiança muito grande, porque eles ensinam e eu confio realmente plenamente nos ensinamentos deles, nos ensinamentos do Buda, que para mim faz total sentido, né? Mas pensando na minha experiência pessoal, só valida o que esses grandes professores, mestres falam, sabe? Que o difícil é ultrapassar, furar essa camada da consciência substrato, de onde emerge esse movimento dual, né? Essas aflições todas. E aí, quando a gente fura essa parte, aí a gente deslancha. Mas isso também não nos impede de. Que pode falar, Marlene? Tudo isso porque eu não vejo o aqui e o agora exatamente como ele é, né? É, Eu só repito, é, né? Pago tudo do ah, passado. exatamente. Como a gente se enrola com tudo que surge, né? Porque se a gente estiver simplesmente presente, qualquer coisa que surge não vai ter nenhum poder sobre nós. É só uma aparência. Mas quando essa aparência surge, a gente dá um nome para ela, olha que a coisa é muito mais, né? Surgiu, eu designei, aquilo surgiu como objeto. E se surgiu como objeto, há uma relação, eu-objeto. E como que surge alguma coisa para a gente e a gente não conceitua? Como é É, que deu nome e lascou. deu nome, lascou. Deu nome, função e um lugar na vida, lascou-se mais ainda. Porque a gente vai vendo, né? Tudo que é bom é ruim, né? Deu bom, Sim, sim, lascou. Deu ruim, lascou. toda forma, né? Como mudar isso, meu Deus? Exatamente. Esse que é o grande desafio. Essa que é a nossa rampa de acesso, né? E dizem que esse é o ponto mais difícil. E eu acredito que é mesmo, porque olha. E aí, depois que a gente consegue fazer isso, Você tem que estar muito, muito preparado para não nominar, né? eu nem sei se é preparado, porque quando a gente pensa em preparado, dá a impressão que tem uma pessoa aqui que está preparada para nominar o que está lá, né? Não, eu não pensei em pessoa, não. Eu pensei no processo meditativo mesmo, é como Aham. preparação, né? De você se dedicar e fazer a prática, porque isso prepara, né? É. Mas isso não é Assim, eu pensei, suficiente, né, para não nominar. Isso que é o ponto, assim. A gente precisa da prática, estabilizar, fazer toda a prática de chamata. E aí, quando a gente vai conseguir romper com essa relação dual, é quando a gente faz a prática de Vipassana, né? As práticas analíticas, que a gente vai analisar, investigar a natureza de todos os fenômenos. mas você não acha que quando a gente tipo, faz prática direto, a gente já consegue dar uma boa antecipada, né? Tipo, Uhum. tem muita coisa assim que você consegue antecipar e não chegar ali na. Ah, é isso, né? Aham, aham. É isso mesmo, mas isso que Não, é. não estou falando que é fácil, é difícil, eu só estou falando assim que ajuda essa antecipação, né? Uhum, Ajuda a chegar antes. Não sim. sei se é assim que fala. A regularidade da prática, sem dúvida, é um elemento fundamental, assim, para a gente conseguir avançar.
Isso, assim, pensando, o Lama diz que regularidade de prática não é uma prática de 5 minutos todo dia. Isso ajuda a gente a ter uma melhor qualidade de vida, assim, a sentar um pouco essa mente agitada demais, né? Para funcionar melhor no samsara, para funcionar melhor na loucura do mundo, isso ajuda. Mas para romper com as causas subjacentes de todas as aflições mentais, não é suficiente. A gente tem que ter uma Acho, prática regular, diária, de um tempo mais prolongado. E acredito. se não for regular, a gente perde. A gente perde, não tem, a gente não consegue manter. Mas quando é regular, a gente já consegue perceber, né? Com muito mais rapidez quando a gente se enreda nos eventos. Mesmo enredando, depois você percebe também, né? É, Assim, mesmo que você reaja, depois você fala, puxa, olha só. é. Exatamente. E isso é ótimo, porque no modus operandi comum passado, a gente nem percebia, né? Só ia ruminando e nutrindo mais raiva, mais aversão ou mais apego, né? E agora a gente percebe. Às vezes percebe depois que já fez, às vezes percebe antes de fazer e não faz, né? Ai, Aline, só sei que eu já estou no paraíso. Não, você imagina como vai chegar lá, Marlene? Como é que Já, pode? Já melhor, não, já já melhorou não, bem, né, Marlene? já não brigo mais. Ai, ai, vou te contar, viu? Agora imagina quando eu tiver assim, né, começar a rampa. Não, já começou a rampa. Imagina quando a gente chegar lá, né? Mas Vai aí ser é só assim, alegria. Vai nossa, caminhando, vai caminhando. pura bem-aventurança. Mas é isso, né? Não tem onde chegar. Esse aqui que é o X da questão também. A gente não tem que chegar em lugar nenhum. O movimento vai se desenrolando à medida que a gente vai caminhando. E a gente não caminha para lugar nenhum. Porque o final, na verdade, se é que existe final, não existe final. Mas o final não existe, é não dual, né? Então não existe um final. Quem vai chegar no final? Se não existe um eu que vai chegar no fim, não existe fim, né? Para esse eu chegar. Sim, já é libertador saber que era uma das coisas que eu comecei nessa caminhada, que o sofrimento, ele pode sim acabar, ele não existe de fato, não é verdade? E isso a gente já experimenta num monte de coisa, coisas que me levaria na maior tortura, hoje eu já sinto totalmente diferente. É, isso eu acho muito precioso, assim, dentro do caminho budista e dentro desse ensinamento que o Lama Alan Wallace traz nesse livro, que é ele não é para praticante budista só, na verdade, né? Para quem, como o Lama diz, é para quem tem uma mente, e uma mente que está suscetível a aflições mentais e a sofrimento. Não precisa ser budista, ou taoísta, ou hinduísta, ou cristão, não precisa nada disso. Se você tem uma mente e reconhece que você está sofrendo, esses ensinamentos são para você, né? E agora, uma outra fala, assim, que eu acho preciosa também dentro do budismo, que é uma fala do Buda, né? Não ouça e confia numa fé cega. Testa, né? Testa tudo que eu estou dizendo, testa tudo que eu estou te ensinando. E veja se faz, se tem uma aplicabilidade na sua vida. Se fazendo isso, você realmente minimiza e libera o sofrimento. Testa, né? Não confia só. E aí, quando a gente testa, a forma de testar é como? É fazendo, né? Aprendendo, ouvindo, escutando, lendo, contemplando e meditando, fazendo as práticas. E aí, quando a gente faz, realmente a culminância, eu penso, vai ser uma liberação completa do sofrimento, mas já atenuou muito as aflições mentais e as causas do sofrimento, não é? Então faz completo sentido, né? Aí por isso que eu sigo praticando, assim. E é isso que a gente faz aqui, né? É, exatamente, Vou exatamente. contar uma coisa aqui que veio assim, então eu vou falar. É um tempo faz muitos anos, eu conheci uma pessoa, né? Daí a gente estava conversando, ela falou assim, eu sou budista. Aí eu fiz assim, eu era de uma outra religião, né? Aí aquela rejeição, né? Aí agora eu falo assim, gente, se eu soubesse, eu tinha colado nessa pessoa. Nunca mais tinha largado. Porque quanta coisa linda eu tô vendo através de você aí do budismo, é lindo. É muito lindo mesmo. E eu acho mais fantástico, assim, a gente poder usar isso de uma forma secular, né? De uma forma não religiosa, vamos dizer assim. Porque não precisa ser, né? A gente, quando fala desses ensinamentos todos, a gente não está querendo, vira budista também. Até porque não tem essa identidade, né? A gente é um praticante desses ensinamentos, não tem nenhum
eu sou budista. Não, a gente pratica isso que eles estão ensinando. E faz sentido. Alivia o sofrimento, Total, a minha total disposição, sentido. benevolência, amorosidade, compaixão, tudo isso melhora. Então, qualquer pessoa pode fazer isso, e ficar melhor, e viver mais feliz, e sofrer menos, né? Então, quando... Aí, Aline, eu penso, se as religiões, que é, pelo menos as que eu conheci, que eu já fui, né, que agora tivesse um pouquinho disso daí, nossa, o mundo estava muito melhor, Eu entendeu? acho, Porque a gente não aprende a compaixão, essa bondade, nada disso. Sabe, esse fato de você meditar, de você sair dessa mente louca, não tem essas coisas. é verdade. Então, Eu acho que nossa, o problema é a gente até aprende, mas não pratica. Esse é o problema. A Eu gente nem vê sei. lá, se você abrir uma Bíblia, você vai encontrar sobre compaixão, né? Mas só que a prática é ruim. A prática, assim, não tem essa prática que o budismo propõe, por exemplo. Não estou falando que é melhor ou pior, mas Sim. faz diferença praticar e sentir no corpo, né? Sentir a sensação mesmo, porque cada um sente de um jeito, você vê quando a gente faz aqui, né? Cada um fala uma coisa, é importante, né? A prática é fundamental. Tanto que os budistas, normalmente, quando estão conversando assim, né, se encontram um budista por aí, eu sou praticante, não fala eu sou budista, assim, eu sou praticante do Dharma do Buda, né, já está subentendido, assim. Porque é isso, a gente não só lê, não é só vai lá no templo, ou onde for, e lê um sutra e Faz vai embora. diferença. Você lê, você senta e pratica, traz aquilo para sua vida. E isso para mim, isso é uma coisa super, faz uma diferença muito grande realmente dentre, se comparado, né? Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas para mim, a vida, essa diferença dessa aplicabilidade, né, no dia a dia, de reconhecer essas características, não só num Deus maravilhoso que está lá fora, mas que ela também é parte natural, inerente, minha, né? Amor, Sim, compaixão, não são atributos só de Jesus, são atributos que estão exatamente, é isso que aqui me presentes. preencheu, sabe? é, É isso que me preencheu, é esse acesso. Isso é muito lindo. E tem uma coisa também que eu acho muito fantástica, assim, que é essa fala da não dualidade, né? Porque quando a gente pensa em alguns segmentos religiosos, tem um Deus lá fora que, para o qual eu rezo, não é nenhum juízo de valor, mas eu presto conta a um ser, a um ente externo. E esse ente externo, ele faz bem. Se eu for uma boa pessoa, ele vai fazer coisas boas na minha vida. Se eu for uma má pessoa, ele vai fazer coisas ruins na minha vida. É como se fosse assim, um Deus que castiga. Eu não posso imaginar um Deus que castiga, né? Mas é olhar para isso e vai reconhecer. Se há um Deus, ele é só amor e compaixão. Ele não é castigo, né? Ou qualquer coisa ruim que possa acontecer na sua vida. Não é culpa de nenhum Deus, assim, na minha visão, né? E aí, quando você reconhece isso, você deixa de esperar lá de fora, né? Você reconhece essas qualidades em você e age a partir dessas qualidades que são representações em você daquele Deus que você confia, né? Que você acredita. Então é muito, muito libertador isso também, né? Você não precisa de intermediários, assim. Apesar de que, apesar não, né? Lembrando só que o budismo é uma religião não teísta, né? Não há um Deus e também ele não nega a existência de um Deus. É que não tem mesmo, né? Não tem nada, então não tem Deus nem não Deus, né? Então é uma religião não teísta. Ela não é teísta nem ateísta. Ela é não teísta, né? Então tá no meio do caminho aí. Então, não tem nem deixa de ter, assim. É uma coisa meio nesse sentido. Bom, falando bastante, falamos, né? Falei. Para a gente introduzir aqui, tudo bem? Vocês têm mais dúvidas? Nosso tempo está chegando ao fim, eu não vou tomar além do tempo de vocês. Deu para fazer um sobrevoo assim, dar uma ideia do que vai ser esse capítulo sobre Bodhicitta? sim. Moniquinha, tá Foi aí sempre. perfeito. E aí é isso, Bodhicitta, a gente emerge principalmente dessas duas virtudes, né, que é a bondade amorosa e compaixão. Mas que a alegria e a equanimidade também vão
permear todas essas experiências, né? Quando a pessoa está sofrendo menos e está mais feliz, naturalmente ela tem uma alegria também natural, né? E a equanimidade está sempre presente, porque isso vai ser direcionado não só às pessoas que a gente gosta, às pessoas mais ou menos, mas a todos os seres, porque a gente reconhece todos os seres como pessoas, seres que estão na mesma busca que nós, buscando ser feliz e buscando não sofrer. Então, vai ser direcionado a todos de maneira equânime, né? Imparcial. É esse caminho que a gente vai seguir. Então, hoje nós fizemos só a nossa prática e conversamos, né? Na semana que vem a gente segue com a contemplação adicional e vamos sem pressa, porque é realmente um capítulo curto, mas tem muitas nuances, né? Entendi. Falei profundo. É profundo, é profundo. Todo o caminho, né? Espera lá, deixa eu parar a gravação, quase que eu encerro a reunião, gente.